Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui já ansiosos por começar esse webinar com vocês. Muito obrigada por se juntar aqui com a gente hoje. Eu estou vendo várias pessoas já se juntando aqui, mas vamos dar uns minutinhos, para mais pessoas conseguirem entrar. Aqui, entretanto, temos algumas perguntas para vocês, para saber com quem estamos falando, saber de qual cidade vocês vêm, né? Então, se aí vocês conseguem colocar no chat nome, seu cargo, empresa, de qual cidade vocês estão se juntando, aí a gente vai sabendo com que estamos falando. Oi, Arthur, tudo bem? Boa tarde. Porto Alegre, muito bom. Bem-vindos. Belo Horizonte, ótimo. Analista de CRM, obrigada por se juntar hoje. Você vai ter, assim, a visão completa do que está acontecendo, no marketing também, né? Muito obrigada por se juntar. Temos pessoas de São Paulo, gerente de marketing, ótimo. Minas, pessoas de Minas também por aqui. Obrigada por se juntar. Bom, perfeito. Quem mais está por aqui? Minas Gerais, ótimo. Maceió, muito obrigada por se juntar, Jefferson. Perfeito, gente. Então, acho que vamos dar aqui o começo para essa maratona. Antes disso, que a gente também tem essa pergunta, nem para começar essa última maratona, né? Temos 3 dias de maratona. Essa pergunta vamos fazer para diferentes times, né? Então, hoje vamos começar com isso. Se você tivesse que descrever o seu 2025 com uma palavra, né? Times de marketing, falam aí. Qual seria? Penso. Desafiador, caótico, rentável. Ai, ótimo escutar isso, Cleiton. Muito bom. Espetacular. Temos pessoas bem otimistas aqui hoje. Ótimo. Produtivo, maravilhoso. Depressão, ok. Vamos sair vendo nosso terreiro aqui. Desafiador, conexão, ótimo, perfeito, gente. Então, aqui acho que vamos resolver muitas dessas preocupações que vocês têm, né? É, aqui, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou Camila Pérez. Eu trabalho como time de marketing aqui para o Mercado do Brasil na HubSpot. Vou ser a host, de vocês nesses 3 dias da maratona. Como vocês sabem, hoje vamos começar como time de marketing aqui. Eles também estão bem ansiosos por falar com vocês. É, mas aqui, dando um pouquinho de contexto de por que a gente começou a criar essa maratona, né? Qual é o nosso objetivo? Quando a gente falava com nossos times e com nossos clientes, nós vimos que aí tem dados isolados, né? E temos é, assim áreas que não estão conectadas entre si, né? Então, quando falávamos com marketing, elas estão planejando por conta própria, né? Suas campanhas de marketing, elas não ficam com as mesmas metas ou objetivos que, por exemplo, o time de vendas pode ter. O time de vendas está pensando mais em receita, em quais vão ser esses canais que realmente vão converter, né? Então, tem objetivos bem diferentes. E quando falamos com o time de CS, nem sempre os times de CS são os que estão apagando incêndios, né? Então, eles são, assim, os salva-vidas eh, das empresas, né? Então, aí, cada vez mais estavam, né, falando em jeitos isolados, né? Quando nós vimos isso, o resultado era, claro, os dados desconectados, não existe uma fonte de verdade, todos os times estão falando línguas diferentes, né? Tinha esforços duplicados também, então aí a gente vinha aqui nos planos que ficaram para 2025 realmente tinham esforços duplicados, não tinham as mesmas metas e tudo mais. E estratégias que se fragmentam, né? Elas não estão acelerando o crescimento, mas na verdade elas estão também parando a estratégia e esse crescimento da empresa em si. Então,
A gente criou esses 3 dias, né? Nós falamos como especialistas nas diversas áreas, então vamos ter um dia para marketing, outro para vendas, outro para CS, mesmo porque a gente quer encerrar esse ano olhando juntos para os mesmos dados, né? Então, nós queremos falar essa mesma língua e ter uma direção específica para o 2026, onde todos os times falem entre si. Nem, então, essa vai ser nossa narrativa para esses 3 dias, né? E queremos que essa conexão se dê, né, para as 3 áreas, e que ao final sejam os seus clientes que sejam, que aproveitem dessa estratégia também. Como falei, temos diferentes especialistas. Talvez vocês já viram nas comunicações que enviamos para vocês quais vão ser eles, né? Então, temos aqui nos dias de marketing ao Guido, ao Gustavo, Victor. Vocês vão conhecer eles daqui a pouco. No dias de CS, a gente vai ter outros speakers que vão estar falando diretamente da estratégia que temos lá. E no dia 4 de dezembro, vamos ter também especialistas como a Thais, o Rafael da Loyal Elephant, que vão também falar diretamente para esses times também. Aqui, como mensagens para vocês, nem tenham em conta que a gente está gravando esse webinar e nós vamos enviar para vocês depois no e-mail. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo ou se alguém não se conseguiu juntar para o webinar, vocês vão conseguir ver esse conteúdo depois. Aqui, como logística do Zoom, provavelmente vocês já viram aqui nas caixinhas que temos embaixo, temos a caixinha do chat e temos a caixinha do Q&A. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vamos responder elas diretamente no Q&A. E se vocês querem falar com a comunidade, querem trocar alguma ideia, assim, falem no chat. A gente faz essa diferença mesmo porque nós queremos responder todas as perguntas que vocês têm. E quando a gente tem perguntas no chat, podem que elas fiquem perdidas, né? Então, vamos deixar as perguntas no Q&A. E aqui, começando, como falamos, né, é o dia de marketing, planejando 2026 com inteligência e loop marketing. Então, vamos começar com o Guido, que ele vai nos falar um pouquinho mais sobre a estratégia de loop e o planejamento de 2026. Então, Guido, você quer se apresentar? Boa. Antes de me apresentar, perguntaram aí no chat, Camila, da onde você é? A Camila é Ah, colombiana, né, Camila? sou colombiana, sim. E meio mineira, né? Você morou em BH. Eu moro em BH, bastante tempo, sim. Então, tem que colocar um Y nesse sotaque seu aí. Exatamente, a Caroline pegou esse sotaque. Mas boa. Meu nome é Guido, sou um dos responsáveis aqui na HubSpot pela expansão, né, do território Brasil. Hoje estou atuando diretamente no time comercial. E aí é um pouquinho engraçado, né? Porque as minhas experiências anteriores foram em marketing. Então eu sou aqui um marqueteiro da pesada, aprontando altas confusões aqui no time comercial. Eu tenho alguns anos de gestão, acho que uns 7, 8 anos somados, com liderança de marketing, growth e, em sua grande maioria, em empresas de tecnologia. Tenho formação, uma pós em branding pela ESPM, em growth, e também fui aluno do Gustavo Esteves, o incrível, que vai falar aí, ó, da Métricas Boss, né? Não é a parte de analytics. Aprendi estudando com eles lá. E aí já passo a bola para você, Gustavo. Tudo bem, pessoal? Prazer, boa tarde, estou falando com todo mundo. Já que a Cami é uma colombiana mineirês aí, né? Mineirês, eu sou o carioca para compor aqui um pouco do sotaque e trazer um pouco de chiado. Eu sou um dos fundadores da Métricas Boss. Temos uma consultoria há 10 anos ajudando empresas no marketing a tomar decisões, como o Luiz Oliveira trouxe ali, com menos achismo, mais dados, e também uma plataforma de ensino para auxiliar as pessoas, como o Guido trouxe aí, né? Uma honra. Não sabia disso antes, Guido. Prazer aí ter você ter estudado com a gente. E tenho passagem em algumas empresas aqui no Brasil, como Ipiranga Shop, Americana, Shoptime, entre outras, com 20 anos aí praticamente de trabalho com dados. Comecei com 16 anos analisando dados do call center e hoje estamos aqui falando de dados de site e aplicativo. Vai ser um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Gustavo. Muito obrigada. Por último, temos também ao Vitor Felipe. Vitor, quer se apresentar? Boa, Camila. Pô, super obrigado, gente. Boa tarde. É prazer, eu sou o Vitor. Acho que a melhor forma de me definir, me apresentar aqui é que basicamente eu sou empreendedor. Comecei a empreender desde que eu saí da faculdade, fiz SPM, publicidade e propaganda ali, mas desde que eu saí da faculdade eu já tentei fazer alguma coisa
mais atrelado ao empreendedorismo, quebrei a cara umas centenas de vezes, e com muitos altos e baixos, a gente conseguiu construir a Fester desde 2021 e basicamente estou aqui como um cliente fiel e embaixador do HubSpot, que ajudou bastante a gente aqui do ponto de vista de desenvolvimento do negócio, como a gente gera a empresa e como a gente também faz para adquirir novos clientes. Então, é isso. Um prazer ter você aqui com a gente, Vitor. Muito obrigada. E aqui também vamos ter André Souza, ele vai estar nos acompanhando na secção de Q&A e no chat também. Então, André, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer de tudo para ser o melhor começo de webinar que a gente pode conseguir hoje. Ótimo. Obrigada, André. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai colocando lá no Q&A. Perfeito, gente. Então, aqui falando um pouquinho sobre nossa agenda, né? Vamos começar como guido nessa sessão de planejamento inteligente de marketing em 2026, né? Depois vamos falar como o Gustavo, que ele é assim, muito bom falando sobre métricas, como vocês sabem. Então, aí a gente vai falar sobre os dados que contam a verdade, as métricas que vão ser relevantes e importantes para 2026. Depois a gente vai ter esse case de pasta, né? O Vitor vai nos falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com a HubSpot e com os produtos nossos. E ao final vamos ter essa sessão de Q&A e o encerramento. Caso a gente tenha assim alguma pergunta que ficou aberta, aí a gente vai ver lá encerrando o webinar. Então, vamos lá, Gui. Boa, pessoal. Então, bora lá. Enquanto eu vou. Eu posso vou compartilhar, né? Vai. Beleza. Sim. Enquanto eu vou compartilhando aqui, pessoal, vou pedir para vocês mandarem no chat quem é que já está com o planejamento de marketing pronto, seu plano de marketing pronto. Quem está, joga aí sim, está pronto. Quem está fazendo ainda, coloca que está fazendo. Só para a gente ter uma noção de como é que está essa turma aí. Nada pronto. Eu estava esperando esse webinar. Boa. Então, para quem estava esperando o webinar, a ideia é que vocês saiam daqui com um direcionamento para o plano de marketing de vocês, tá? Com um guia, a gente inclusive vai entregar um material ao final ali com um passo a passo para a construção desse plano de marketing. Mas antes de falar do plano de marketing em si, é importante a gente dar um passinho para trás e entender o que está acontecendo com o contexto de mercado, com o contexto de marketing em si, até porque eu não posso usar as mesmas estratégias e fazer o meu plano da mesma forma como a gente vinha fazendo nos últimos 4, 5, 6 anos. Da forma como a gente sempre fez, está acostumado a fazer. E aí uma coisa que é óbvia para todo mundo, quem faz anúncio, quem faz campanha, quem trabalha em aquisição, eu trabalhei por muito tempo focado dentro de marketing e aquisição especificamente, todo mundo aqui sabe que está cada vez mais difícil gerar demanda. Eu tive experiências onde, quando eu entrei em uma empresa específica de tech, sei lá, a gente gerava lead qualificado no valor de 30, 40 reais, que é caro, não é um lead barato, mas a gente está falando de um B2B, SaaS, uma tech, e quando eu saí, o valor do lead médio era em torno de 120 reais. Isso eu estou dizendo 3 anos depois. Eram leads que ainda entravam, convertiam, mas vejam, o aumento desse lead, né, quase 4 vezes maior no custo, então tornou-se muito mais difícil gerar demanda. E isso é muito por conta da forma como o nosso cliente interage hoje, né, com os nossos conteúdos. Então a jornada do cliente mudou totalmente. A gente olhava no passado para aquele famoso funil de marketing, né, com essas etapas de reconhecimento, consideração, conversão, e a gente podia produzir conteúdos e ter estratégias para cada etapa do funil. Isso funcionou por muito tempo. Eu conseguia gerar no passado muito lead que ainda estavam naquela fase de reconhecimento do problema, que sequer sabiam que tinha um problema, ou que a partir do momento que sabem que tem um problema, começam a buscar possíveis soluções. E a gente conseguia encher muito o nosso funil com um volume imenso dos leads que estavam ainda nessas etapas. Só que essa etapa de reconhecimento agora ela está dispersa. Ela mudou. É muito difícil agora a gente conseguir encontrar esses clientes nessas fases iniciais. A parte de reconhecimento e consideração, geralmente esse lead recorre agora aos motores de IA. Então essa é uma mudança no comportamento do nosso cliente. Antes a gente capturava aqui, agora ele não entra necessariamente no meu blog, né, para poder fazer uma pesquisa, entender sobre o problema, entender sobre possíveis soluções. Tem muita gente que vai direto ali no chat GPT, no LLM, ele entende um conceito, começa a entender como ele resolve aquele problema. Ele pode perguntar, por exemplo,
Ele pode pedir um curso praticamente sobre analytics e pode ser que eles indiquem, inclusive, o curso do Métrica Boss ali. Então, esses clientes chegam cada vez mais nessa etapa aqui de conversão. Então, se no passado a gente falava com pessoas que ainda estavam em reconhecimento e consideração, agora a gente fala cada vez mais com pessoas que já estão prontas para comprar. Isso é um problema, de certa forma, que a gente precisa adaptar nossas estratégias, mas, por outro lado, também é uma baita de uma oportunidade. Porque essas pessoas que chegam nessa etapa, elas geralmente chegam mais prontas. Aliás, tem uma pesquisa que saiu recentemente da CIG Media que projeta que em 2028 o tráfego do chat GPT vai superar a busca orgânica. A gente já está num momento onde está muito próximo, mas existe uma expectativa de que cada vez mais as pessoas vão chegar através desses motores de busca ali de LLMs, né, e não mais diretamente de Google, enfim, e outras ferramentas. Então a oportunidade que nós temos é que quando eu gero leads que vêm desses canais, né, que vêm de inteligência artificial, de LLMs, esses leads eles convertem até 3 vezes mais rápido e geram muito mais receita. Bom, converte mais rápido naturalmente, né? A gente capturava essas pessoas lá numa etapa de reconhecimento, então tinha todo aquele processo de educação, mostrar por que aquele problema afeta a empresa dele, mostrar as possíveis soluções, para aí a gente entrar numa conversa de, beleza, então agora deixa eu te mostrar meu produto e como que eu te ajudo em relação a isso. Agora as pessoas chegam mais prontas, né? Então, por esse motivo, elas convertem muito mais rapidamente. Então, a forma como a gente trabalhava antes já não funciona tão bem. Se o reconhecimento antes era centralizado, eu conseguia manter mais no meu site, está cada vez mais disperso. Essas pessoas buscam em diversos canais, né? YouTube, próprio LLMs, né? TikTok, enfim, Substack, e assim vai. Se o tráfego antes era abundante, até devido ao custo por clique, agora cada vez é mais caro, logo ele reduz. A gente não consegue gerar um volume tão grande de visitantes. E por fim, se a conversão era lenta, isso aqui é uma parte positiva, agora ela é rápida, né, e apoiada por IA. Sendo assim, é aqui que entra então um novo playbook. O Loop Marketing, eu não sei quem acompanha, né, sempre os materiais da HubSpot, mas a gente basicamente pegou o nosso playbook. A gente por muito tempo falou sobre inbound, HubSpot, é quem divulgou, levou isso para o mercado. A gente pegou o nosso playbook e adaptou ele. Agora, o que a gente trabalha e usa aqui internamente é o que nós chamamos de Loop Marketing. E eu vou mostrar um pouquinho desse framework para vocês. E aí a gente entra no plano de marketing adaptado, né, considerando esse novo contexto de mercado. Bom, não tem muito segredo, são 4 etapas. No primeiro, a gente vai verbalizar, que nada mais é do que definir a essência, o tom da marca, identidade de marca, o nosso ponto de vista, antes de naturalmente recorrer a IA. Depois, eu vou orientar. Isso é garantir com que eu organize, com que eu ajuste as minhas mensagens de comunicação àquilo que eu defini no passo anterior, ao meu tom de marca, quem é o meu cliente, etc. Depois que eu começo a construir esses materiais, esse conteúdo, a gente vai ampliar, que é fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas por diversos canais, vamos usar LLMs, newsletter, podcast, sei lá, influenciadores e assim vai. E por fim, ao final de todo e qualquer processo, isso não é só do loop marketing, né, mas a gente sempre precisa refinar. Então eu preciso olhar para o que está funcionando, entender o que funciona, o que traz resultado e a gente vai iterar. Aquilo que não funciona também, a gente vai continuar melhorando. Vamos ver um pouquinho então de cada uma dessas etapas. A primeira, verbalizar, como eu comentei, é definir quem você é. A gente precisa ter claro qual é a nossa personalidade de marca. Aqui a gente tem 3 passos, né? O primeiro, isso é básico em qualquer plano de marketing, eu vou definir, atualizar, definir e criar um USP, mas aqui a gente passa por um processo de atualização, porque não funciona mais ter uma persona estática como antes, né? Ah, eu tenho aqui o João, que é gerente de marketing, tem 28 anos, blá, 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 blá. A gente precisa agora adicionar contexto a essa persona. Então, quais são os sinais de intenção? O que que ele faz quando ele está buscando para uma solução como a nossa, ou como o serviço de vocês, por exemplo? É isso que a gente precisa olhar. Depois, definir guia de estilo, de tom e voz de marca. Isso aqui é bem engraçado, né? Bom, a minha pós foi em branding, e a gente quase nunca vê falando sobre branding em empresas. Geralmente as empresas vão investir em branding enquanto está batendo lá os seus 400, 500 colaboradores. E quase ninguém tem um brand book. Só que, agora com o IA, se eu não tenho meu tom de voz definido, quando eu peço para uma IA criar um conteúdo para mim, ou criar um agente que seja, se eu não tenho um tom de voz, como é que eu vou imputar esses parâmetros no meu agente? Ele vai responder da forma como ele quiser. Então eu preciso definir qual é a personalidade da minha marca, até para dar esse direcionamento para o agente, para o conteúdo, o que quer que seja que eu vá produzir utilizando IA. Se não,
essas respostas não terão personalidade. Se não tem personalidade, é só mais uma resposta genérica, igual qualquer uma que a gente vê aí em diversas redes sociais. Então, por isso que é muito fácil identificar conteúdos de inteligência artificial, né? Bom, e aí a gente ajusta então estratégia criativa e de conteúdo baseado no ICP, baseado no tom de voz, em todos esses itens que nós já falamos. A próxima etapa então é orientar. Isso aqui é um estágio onde a gente vai basicamente olhar para o que a gente acabou de construir e começar a enriquecer com dados de clientes, segmentar o meu conteúdo por intenção de compra. Então eu começo a personalizar o meu conteúdo e a forma como eu vou me comunicar com os meus clientes a partir de contexto, né? A partir daquilo que eles estão fazendo, a partir das páginas que eles estão acessando, o conteúdo que eles estão consumindo. Então a ideia é a gente ter conteúdos mais pessoais, né? E não personalizados. A gente vai dizer um pouquinho das diferenças depois. A próxima etapa é ampliar. Então, conteúdo e estratégia construída, a gente precisa divulgar isso. A gente vai levar isso para o mercado. E aí a gente, enfim, precisa otimizar a nossa presença em cada canal e explorar, inclusive, outros canais, né? A gente está muito acostumado a usar lá o famoso Google Ads, o Facebook, Meta, ficar sempre os mesmos canais. Mas, cara, tem muita coisa para a gente testar. A gente pode ir para comunidades, para grupos, utilizar criadores, né? Creators, enfim. Existe muita coisa que funciona e a gente tem que amplificar esse alcance nosso. Uma coisa que acaba surgindo nesse novo contexto e muda muito o jogo, a gente vai falar um pouquinho disso, é aparecer nas LLMs. Eu tenho um problema. Eu pergunto para o ChatGPT e ele cita a minha marca, o meu serviço, cara, isso muda muito o jogo, né? Ele geralmente direciona para uma ou outra empresa, então a sua marca aparece nas respostas do ChatGPT quando o seu cliente tem algum problema? Se não, você precisa trabalhar isso aqui. Depois a gente vai multiplicar a produção de conteúdo com inteligência artificial, ela está justamente para isso, para garantir escala para a gente, e eu vou começar a interagir com meus prospects no momento de maior interação, né? No momento que eles estão mais prontos para falar. Bom, falando um pouquinho sobre esse tópico que eu levantei, quando a gente fala de otimização de mecanismos de respostas com inteligência artificial, até uma comparação, né? Se no passado o nosso foco era estar, quando a gente olha para SEO, nos primeiros 5 lugares do Google, aliás, tem aquela famosa brincadeira, né? Quem está na segunda página do Google não existe. Nosso foco era esse, agora o nosso foco é fazer parte da resposta. Se antes eu tinha que usar meta tags, palavras-chave, agora o meu conteúdo ele vai ser muito rico em estatísticas, citações, fontes de grande autoridade, inclusive material autoral, pesquisas próprias ali. Antes a gente focava muito em reputação das fontes, agora sim, a reputação continua sendo algo importante, mas eu preciso repetir esse material em diversas fontes. E se no passado o foco era muito em otimização para visitas, né? Agora a gente olha mais para visibilidade e inteligência artificial. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são coisas que a gente já está fazendo aqui dentro de casa, tá? E desde que a gente implementou a estratégia com otimização em AEO, a HubSpot hoje já ocupa a maior visibilidade de share of voice no nosso segmento. Então, se vocês precisarem qualquer coisa sobre CRM, automação de marketing, ChatGPT, vocês possivelmente vão ter recomendações do ChatGPT. Eles vão acabar citando, bom, as LLMs no geral vão acabar citando a HubSpot. Isso aumentou as nossas citações em 433% a partir do momento que a gente começou a otimizar. E o nosso boom aqui de demanda, né? Aumentamos a demanda em mais de 1.850%. E vejam, a HubSpot tem quase 20 anos de mercado, tá? Nossa demanda não é 1.850% em cima de 100 leads. É um volume de alguns milhares, milhões de contatos que são gerados todos os anos. Inclusive, rolou um hype, né, alguns meses atrás, um tanto de gente postando assim no LinkedIn. Ah, o blog da HubSpot morreu, o conteúdo morreu, olha só o que está acontecendo com o negócio da HubSpot. E nesse momento a gente já estava corrigindo, né, o direcionamento e ranqueando em IA. Isso tem gerado um volume absurdo para a gente de oportunidades que convertem muito rápido, né? Beleza. Por fim, refinar essa parte, cara, que é padrão em qualquer processo. Não importa, né, a gente está falando de marketing, mas seja processo de marketing comercial, pós-vendas, a gente sempre vai olhar para o resultado das nossas ações, começar a monitorar esses resultados e iterar. E além disso, sempre estar puxando novas experimentações. Quem experimenta mais, quem testa mais, aprende mais, é a empresa que cresce mais. Não tem como competir com quem está sempre testando e iterando versus uma pessoa que não fazia um teste, né? Ou, sei lá, segue basicamente o mesmo processo ano após ano. Então, se você aprende rápido e age mais rápido ainda, a gente cresce muito mais ali. Sobre essa primeira parte de loop marketing, era isso. Cami, você quer puxar algo aqui ou eu sigo? Vou lançar a enquete aqui.
Beleza. Posso seguindo? Pode sim. Beleza. Bom, rolou um jabazinho aí na tela, mas vamos seguir com pausa do comercial, vamos seguir com o conteúdo. Bom, esses dois materiais eu vou compartilhar para vocês, isso vocês vão receber no e-mail, tá? Agora a gente entra no plano de marketing especificamente. A ideia era mais dar um contexto de mercado, o que mudou e como que a HubSpot está se adaptando a partir dessas mudanças, para que vocês olhem para isso e apliquem no seu negócio também. Falando especificamente de plano de marketing, então, a gente vai dar um guia para vocês com 4 etapas, são 4 blocos. O primeiro é o ponto de partida, então identificar a baseline. Segundo, definir quem compra, entender o nosso mercado, os nossos clientes. Terceiro, o mix de marketing. E por fim, plano de ação, definir quais são as nossas ações, estratégias, táticas e o nosso orçamento. Cada uma das etapas aqui, o ponto de partida. Primeira coisa é ter clareza, saber onde nós estamos, como está o nosso mercado e quem nós somos. Bom, a gente não consegue fazer um planejamento se não tem baseline, tá, gente? Então, é um trabalho chatola para quem não gosta de número, para quem não gosta da parte de analytics, mas tem que abrir planilha, tem que abrir relatório, olhar o resultado do ano, mês após mês, volume de lead que gerou, volume de oportunidades que gerou, número de vendas que foi gerado mês após mês, taxa de conversão entre cada uma das etapas, ticket médio, compara isso com 24, teve crescimento ou não essas taxas, e projeta para 26. Eu não tenho como projetar se eu sequer sei meu resultado, e quais são os principais canais que influenciaram esse resultado. Então, ter um baseline é o ponto de partida. Depois, o segundo passo é, assim, geralmente ignorado por muitas pessoas, mas não façam um plano de marketing sem fazer pesquisa. Ah, eu já fiz há 3 anos atrás. Beleza, 3 anos atrás já foi, o mercado já mudou. Então, pesquisa de marketing, pesquisa de mercado tem que ser feita todo ano. Analisar a tendência, buscar talvez pesquisas de publicações de entidades de marca, sei lá, a gente começa a buscar no Sebrae, não importa. Tem uma série de pesquisas que são publicadas, busquem isso. E uma coisa bem interessante também é a gente ter sempre contato com o cliente, né? Entrevista com o cliente é muito rico. Todo ano faça, entre em call, 10, 15, 20 clientes, entrevista, porque ele comprou, como ele chegou até a nossa marca, como ajuda ele. Tudo isso vai gerar insights para o próximo passo, né? A gente vai conseguir identificar impactos que vão direcionar a nossa estratégia. E óbvio, nesse bloco eu preciso ter também a minha missão, meu ponto de vista e a narrativa que vai guiar a marca ao longo de 26. Quem compra são as definições do nosso público. Então, qual é a nossa persona? Já baseado no que eu citei, não só mais relacionado à demografia, mas principalmente comportamento. O que essa pessoa busca quando ela precisa do nosso produto ou serviço? O que ele pesquisa? Aonde ele pesquisa? Identifiquei isso, eu preciso estar lá. Então, identificar quais são esses sinais, sobre quem compra também, a gente vai mudar cada vez mais as segmentações, né? Saindo daquela segmentação estática. Lista de leads, conversão, webinar, planejamento de marketing. A Camila não vai fazer isso. Ela vai olhar o que vocês vão fazer a partir, o que vocês vão fazer depois daqui, né, desse webinar. Quem vai acessar HubSpot, quem vai fazer trial, quem vai acessar nossos materiais. É isso que a gente vai olhar. E a partir disso, orientar então e personalizar os nossos conteúdos, né, a experiência do nosso cliente. Mix de marketing é onde eu vou colocar, onde nós vamos aparecer, né, e como eu vou entregar esse conteúdo para o mercado, as estratégias. Bom, você precisa ter muito claro a definição de produto e preço, isso tem que estar alinhado com o diferencial real. Os canais, ter claro quais são os canais, né, e não só aquele canal de, poxa, eu faço Google Ads, etc., vou usar o mesmo canal. Não, canal a partir da pesquisa que vocês viram, a partir da pesquisa que vocês fizeram. Aonde meu cliente está, beleza, eu preciso colocar isso na minha estratégia, eu preciso colocar isso no meu plano de marketing. E por fim, evoluir, né, as estratégias tradicionais, trazer novas estratégias para o planejamento de vocês. Plano de ação e orçamento, essa última etapa. A primeira coisa é ter um plano de ação mínimo, né, um cronograma. A gente sugere pelo menos 90 dias, nos primeiros 30 dias ali é a fundação. Então eu já tenho meu plano. Cara, começou 2026, a gente vai começar começar a construir os ativos, né, os recursos. Poxa, o conteúdo, landing page, as campanhas. A gente vai começar a fazer a construção disso. A gente ativa provavelmente entre o dia 30 a 40 e depois a gente acompanha o resultado para otimizar. Ponto muito importante, testar e testar rápido. Em relação a orçamento, isso aqui é uma sugestão. O que a gente recomenda é que vocês aloquem 70% do orçamento de vocês para aquelas iniciativas que a gente chama de core. São as coisas que vocês já fizeram que têm resultado. Poxa, depois que a gente fez aquela. Por isso que a análise de baseline é tão importante, né? Depois que eu fiz a análise de baseline, vocês vão identificar o que trouxe resultado em 25 e 70% do orçamento vai para essa frente. 70 a 80, a gente pode colocar um pouco mais. Growth são as iniciativas que ao longo de 2025 eu comecei a fazer e se mostraram promissoras. Poxa, eu faço um webinar a cada 3 meses,
A gente conseguiu gerar algumas oportunidades, legal. Isso está trazendo resultado? Parceiros. Se você tem algum canal que começou a testar e se mostrou promissor, você vai alocar ali cerca de 20 a 10% do orçamento para essa frente. E experimental é o marketing louco ali, né? Então, vocês vão pegar experimentos muito loucos, coisas que são improváveis, né? Que a gente geralmente não faz no dia a dia. Eu já tive experiências, por exemplo, que para um canal de parceiros que a gente estava escalando, que era um público muito tradicional, a gente alocou um orçamento para enviar carta para eles. E funcionou. A gente estava tendo conversão a partir de carta, a gente traqueava com o QR Code, eles iam para uma landing page, fazia o cadastro lá. Então, funciona. Óbvio, é um orçamento muito pequeno, a gente quis medir o quanto que isso ia trazer de resultado para a gente, e a carta saiu mais barato que a mídia paga? Pô, se sim, vamos escalar isso. Né? Então, loucura, mas é isso, gente. Tem um orçamento para fazer. E um orçamento experimental, ele geralmente é com expectativa de perda, tá? É para vocês descobrirem o que funciona ou não, não é para trazer retorno. Beleza? Então, obviamente, não pode ser algo que vai comprometer o resultado de vocês. E por fim, o último direcionamento e muito importante é a flexibilidade em relação a esse plano. Esse plano vai ser ajustado ao longo do caminho. Ele tem que ser baseado em dados e não em calendário. Ah, eu fiz um cronograma de 180 dias, tenho o meu primeiro semestre pronto, a gente vai fazer tudo isso aqui. Você começou a fazer uma ação, tá dando ruim, não funciona, não traz resultado, não siga fazendo. Se o dado está mostrando que não funciona, seja orientado pelos dados e altere o seu caminho, altere a sua estratégia. Não adianta ficar fazendo uma coisa só porque está no planejamento lá, é isso que a gente tem que seguir. Beleza? Boa. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu fui na teoria aqui, mas vamos mostrar esse arquivo. Bom, vai aparecer. Deixa eu puxar para cá. Bom, tem um PDFzinho aqui. A nossa queridíssima Camila Pérez vai enviar para vocês. Então, tudo isso que eu descrevi ali, rápido, porque eu não tenho tempo aqui bastante para a gente detalhar cada um desses itens. Tudo isso que eu descrevi, cada um desses itens, está nesse documento que vocês vão receber. Então, a gente tem aqueles 4 blocos, as 4 etapas. Vocês vão usar isso aqui como um template para quem não construiu, ter minimamente um direcionamento do que é que vocês precisam preencher, o que vocês têm que pesquisar, etc. Tá? Para cada uma das fases ali. Então ele está organizado em cada uma das etapas que a gente descreveu. E um último item que eu quero mostrar é: estou fazendo meu planejamento, tenho dúvida em alguma coisa, sei lá, como definir os meus canais, etc. Existe um material, a Camila vai encaminhar para vocês, que nós temos, enfim, um material rico da HubSpot, que tem centenas de prompts que são bem detalhados para diversas ações. Ah, eu quero otimizar a proposta de valor, enfim, gerar um conceito de campanha. E aí ele está organizado por aquelas etapas do loop marketing, tá? Então eu tenho prompts para a parte de verbalizar, orientar a minha estratégia, ampliar, enfim, e a parte de refinar. Então tem centenas de prompts aqui, isso a Camila vai compartilhar para vocês. Isso ajuda vocês a acelerarem também a criação desse plano. E ele é bem completo, tá? Não são prompts do tipo, me dê uma postagem de rede social. É bem mais completo que isso. Diga, Guido, Cami. você pode aí mostrar o QR Code novo, Etme, aí Ah, a gente perfeito. vai Aqui? né, enviar isso para vocês pelo e-mail que vocês vão receber depois. Mas se vocês querem né, acessar o conteúdo já, aí podem ler aí o QR Code. Perfeito. Boa. Bom, eu trouxe uma visão macro e as etapas do que vocês precisam fazer. Mas tem uma coisa muito importante no plano de marketing. E que ficou faltando é o seguinte: tem as métricas, né? Então, todo baseline, o que eu vou acompanhar, como eu vou acompanhar, quem vai falar é o nosso amigo Esteves. Valeu, Guido. Obrigado por passar a bola. Deixa eu já compartilhar minha tela com o pessoal aqui para a gente poder já ter o material. O pessoal ficou maluco aí em todos os pontos que você trouxe, Guido. O pessoal já quer material agora. Parece que temos uma correria na hora de montar esse planejamento, hein? Tô sentindo isso. E para a gente montar este planejamento, a gente precisa falar de métricas, como o Guido encerrou jogando a bola para mim aqui. E antes de eu começar a falar sobre métricas, eu quero fazer uma pergunta para a galera que está no chat aqui. Pergunta essa um tanto quanto capciosa. O Guido perguntou quem já está com o planejamento pronto. E um monte de gente falou, pô, não sei ainda, fazendo. Agora a pergunta que eu faço para todos vocês aqui presentes é: quem se sente 100% confortável na hora de falar sobre dados? Eita, não sei porque eu fiz essa pergunta, não.
Mas olha lá, socorro Deus, é isso. Eu não sei porque eu fiz essa pergunta. Olha lá, quem tá errado. Eu tô errado então, Silvino. Tô erradão aqui, hein? Porque eu tô confortável já para falar de dados, hein? Antes da gente falar de dados, é importante a gente trazer alguns números de mercado. O Guido falou um pouco até sobre isso, sobre bench e tudo mais. É importante a gente fazer isso. Então, a própria HubSpot tem um material bem legal falando do panorama de dados aqui no Brasil, e eu trouxe alguns números para reforçar um pouquinho sobre isso. E vocês vão começar a perceber que existe o que eu acredito que sou e o que de fato eu sou, beleza? Isso aqui está bem explícito nesse primeiro slide. 90% das empresas entrevistadas no panorama de dados da HubSpot dizem ter 90% de confiança nos dados da sua empresa. E eu pergunto para vocês do chat aqui de novo. Sejam sinceros, porque eu não estou vendo, mas Deus está vendo vocês, tá? Vocês sentem 100% confiantes perante os dados da sua empresa? Muitas vezes a gente fala, sim, eu sinto. E aí vem a dualidade. Pô, se tu sente 100% confiante nos dados da sua empresa, como é que 81% dessas empresas está usando planilha e grupo do WhatsApp para monitorar dados? Temos uma dualidade, pessoal, aqui que demonstra para a gente o quê? O que eu acho que eu sou e o que realmente eu sou. Então, quando eu acho que eu tenho muito confiança nos meus dados, eu acabo extrapolando isso melhor e entendo que se 81% das minhas empresas estão usando planilhas e grupo do WhatsApp para monitorar dados, tem muito dado paralelo. E isso não quer dizer que você tem segurança nesse dado, porque às vezes você não está num grupo do WhatsApp, uma planilha que não foi compartilhada. Tudo isso gera falta de informação gera falta de confiança, e talvez você não saiba se aquele dado é 100% fidedigno. E aí, para complementar, 69% das empresas acreditam que as ferramentas são complexas. Percebam aqui a dualidade. Como é que você tem 90% de confiança nos dados se está todo mundo usando Excel e WhatsApp? Onde que os dados estão coletados se todo mundo também entende que as ferramentas são complexas demais? Aqui é o quanto a gente acha que nós somos versus o quanto a gente de fato é. Então é importante ressaltar que quando os dados eles são inconvenientes a alguém, eles tendem a estar errados. Confirma comigo aí, vocês que estão nessa nossa conversa aqui. Quantas vezes vocês analisaram um dado, ou levaram um dado para alguém, que quando esse dado foi inconveniente à opinião daquela pessoa, ela questionou a veracidade desse dado? Isso acontece, como diria o meu sócio, é raro, mas acontece sempre. Como é que você está questionando um dado se tu confia 90% nele? Percebe a dualidade? A verdade no final é que a gente não confia. Por que que a gente não confia? Porque a gente não planeja. A gente tem que voltar então para o que é básico. E aqui eu chamo de back to basic. Quando eu pergunto para vocês que os dados são complicados, é porque vocês estão jogando banco imobiliário, puxando sorte ao revés, puxaram a cartinha da sorte, avance 5 casas, quando na realidade isso é um revés. Porque o básico bem feito vocês não estão fazendo, que é o feijão com arroz. O que que é o básico bem feito? A gente entender o que que é objetivo, métrica, KPI e estratégia. E assim, eu sou um publicitário, assim como o Guido, assim como o Vitor, e eu diria para vocês que isso aqui é negligenciado em 100 de 100 empresas. Quando alguém faz uma ação, as pessoas não sabem o objetivo dessa ação, cada um entende a métrica que é importante, o KPI que é importante, e KPI e métrica são coisas diferentes. Então vamos entender aqui, e eu dou espaço depois para a gente conversar também. Primeira coisa, o objetivo é a coisa mais simples. O que eu quero conquistar? Então, aqui existe o objetivo da minha ação ou o objetivo da minha empresa perante aquela ação. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui desse webinar. A Cami, ela tem um objetivo desse webinar que é gerar lead, por exemplo. Mas a empresa tem outro objetivo com esse webinar, que é gerar vendas posteriormente, ou demos. Isso quer dizer que eu tenho várias métricas disponíveis no mercado, mas não necessariamente toda métrica ela é relevante para aquela minha análise ou para aquilo que eu estou fazendo. E no final, galera, métrica é tudo aquilo que pode ser medido. Se eu consigo medir, cara, isso é métrica, ponto final. Ah, Gustavo, mas eu tenho determinada coisa que eu não consigo medir. Possivelmente você não investigou uma métrica mais profunda que meça aquilo, ou você pode criar sua métrica para medir aquilo. Mas não é toda métrica que é um KPI. E aí chega o primeiro tapa na cara sem luva em vocês, porque as pessoas falam os meus KPIs. E quando você fala os meus KPIs no plural, é porque você deveria ter os seus objetivos também no plural. Porque se eu tenho um objetivo e 3 KPIs, como é que eu olho de forma fácil, simples, eficaz se eu estou conquistando meu objetivo? Não tem.
Se eu tenho mais de uma métrica para medir objetivo, isso está errado. Eu tenho métricas que medem objetivo, isso se torna KPI, meu indicador de performance-chave. E eu tenho métricas que me suportam a análise de entender. Daqui a pouco a gente vai ver como eu me aprofundo nisso. E aí, depois que eu defino o KPI, cara, eu tenho estratégia aqui, o que que eu faço para alcançar esse objetivo? Ponto. Então percebam, eu quero um dashboard cheio de KPIs. Isso é a coisa mais errada que é feita no mercado, porque eu só posso ter dashboard cheio de KPIs se eu tenho objetivos. Ou seja, se o meu negócio tem um objetivo só, eu deveria ter um KPI só, talvez eu não precise de dashboard. E aí vocês ficam desesperados, como é que eu não vou ter meu dashzinho? Talvez você não deveria ter, teu dashzinho pode estar só te complicando. Então, trazendo isso aqui um pouco mais de maneira tática, objetivo gerar 400 vendas por mês. Métrica, tudo aquilo que pode ser medido. Nesse caso aqui, quais são as métricas que eu tenho ali? Lead, taxa de conversão, várias métricas que podem estar nessa minha estratégia. Só que o meu KPI para isso aqui é venda. Porque se eu estou fazendo aqui, pensando que lá na frente eu vou gerar 400 vendas, não me importa a quantidade de leads, sim a qualidade que vai chegar lá. Se eu tenho 25 mil leads, mas no final eu não tive nenhuma venda, isso é uma métrica de vaidade, não serviu para nada. Agora, se eu tive 500 leads e 400 vendas, poxa, eu tive pouco lead, né? Mas o lead foi extremamente qualificado. Esse lead extremamente qualificado converte mais. E isso a gente começa a entrar na análise. E no final, a estratégia aqui que a gente está falando, que é o webinar de planejamento para 2026. Lógico, quando a gente vai desenhar esse objetivo, a gente vai desenhar a nossa estratégia, para eu ter 400 vendas, eu tenho que ter leads. Então, aquilo que o Guido acabou de trazer. Se a Cami tem um histórico do ano passado, quantos leads ela gerou para gerar tantas vendas futuras da HubSpot, como é que ela planeja agora? Qual a quantidade de vendas que eu tenho que ter, qual a quantidade de leads que eu tenho que ter, para eu entender depois as minhas taxas mediante isso, para chegar no meu objetivo. É o básico bem feito, porque mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe medir nada. E isso aqui é muito relevante. Por quê? Todo mundo quer medir tudo, e quando você diz que quer medir tudo, significa que você não sabe nada. Você está totalmente perdido, igual o cego em tiroteio. Você não sabe para onde você vai. Por que que isso aqui é relevante? Porque, de novo, se você não planeja o que você quer medir, você fica perdido. Corrijam aqui se eu estiver errado, caros amigos e amigas do chat, comentem que eu estou vendo aqui vocês. Diz para mim, vocês nunca abriram uma ferramenta sem ter objetivo e ficou mais de 3 horas lá e saiu, nossa, analisei um monte de coisa hoje. E o que que você fez com isso? Nada. Ou seja, você só perdeu tempo. Por quê? Porque você não tinha objetivo. Quando você abre uma ferramenta e você analisa, 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 e você não faz nada com isso, não significa nada. Só significa que você perdeu tempo. Por isso que mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer medir. Dito isso, é importante, então, a gente falar do tal dos KPIs para 2026. Pô, Gustavo está aqui até agora e não vai falar do tal dos KPIs. Vou falar. E a primeira pergunta, talvez, aqui para vocês é como escolher uma boa métrica? Amigos do chat, estou vendo aqui, ó, Igor, Fernanda, digam para mim, é fácil escolher uma métrica? É fácil escolher um KPI? Quando o seu objetivo é simples, muitas vezes é fácil, né? Eu preciso gerar venda, meu KPI é venda. E quando às vezes o seu objetivo é um pouco mais complexo, como por exemplo, eu tenho que ter uma boa relação com o meu cliente B2B. Como é que eu meço uma boa relação com o cliente B2B? Boa? Como é que a gente escolhe uma métrica? Alguém tem um passo a passo aí? Amigos do chat, como é que vocês escolhem? Ou vocês jogam no chat APT, nas LLMs e perguntam e acaba tendo algum consumo de conteúdo da HubSpot que traz isso para vocês, né? Sorte é essa que a HubSpot está bem ali, né? Senão vocês estavam ferrados. Então, como é que a gente chega nesse passo? Eu gosto sempre de destacar que essa senhorinha aí, eu não sei quantos de vocês são 30 a mais, mas essa senhorinha que aparece na tela aí, é uma senhora chamada Dona Benta. E tradicionalmente, nos livros dela, ela tem receita de bolo. Ela pega ali, você consegue ler a receita dela e fazer um bolo. Eu me chamo Gustavo Esteves, apesar de ser gordinho, não sou a Dona Benta e não tenho receita de bolo. Então não adianta você vir aqui achar que o Gustavo vai dizer as métricas que eu tenho que ver. Eu acabei de falar que a métrica, o KPI é 100% relacionado ao teu objetivo. Então como é que eu vou chutar aqui 25 métricas que funcionam para vocês?
Eu não sou Dona Benta para ter receita de bolo e falar que métrica vocês têm que ver. Na realidade, vocês é que deveriam estar fazendo o básico bem feito, que é, no meu planejamento, quais vão ser as ações de marketing? Definidas as ações de marketing, quais são os objetivos de cada uma delas? Agora sim, mediante as métricas que podem justificar para mim se aquele meu objetivo de marketing está sendo concluído com sucesso ou não, qual delas pode ser o meu indicador de performance? E eu chamo essa métrica para ser um indicador de performance. É esse o planejamento que vocês deveriam fazer o tempo todo, antes de abrir qualquer ferramenta, antes de planejar. Todo o planejamento deveria seguir isso. Por quê? Porque aí sim eu consigo ajudar vocês sobre como escolher uma boa métrica. Então, como a gente já falou, métrica é tudo aquilo que pode ser medido. E, de novo, gente, eu estou há muito tempo no mercado para já estar calejado quando eu ouço a galera trazer e falar assim: nossa, cara, tem um dashboard cheio de métricas. Aí, ó, Vitor, Cami, Guido, vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Quando você pega um dashboard cheio de métricas, ainda mais vocês aí que já estão no alto escalão, você olha e fala assim: quem é que vai me resumir isso? Ou será que eu vou olhar só a métrica que me importa? Inclusive, é um conceito chamado One Metric That Matters, que é a única métrica que importa. Por quê? Porque no final, a gente vai entrar num segundo nível quando a gente pegou o KPI e definiu aquele objetivo. As métricas têm várias, só que aí que sim, é onde a gente entra no detalhe de como a gente analisa. A gente, para todo objetivo, deveria definir o KPI, que é como eu meço aquele resultado. Ponto. Pessoal, medir o resultado não deveria ser complexo. Medir o resultado não deveria ser. Justificar pode ser. Medir não. O que que eu quero dizer com isso? Se o meu objetivo é gerar 400 leads, eu tenho que ter uma métrica que eu olhe e veja se eu alcancei ou não aquele objetivo. E ponto. Agora, o porquê, aí eu entro nas métricas de suporte. E qual é o problema do mercado aqui? É que vocês olham métricas de suporte achando que são KPI. Métricas de suporte são métricas quantitativas que auxiliam a gente a entender o que que aconteceu e métricas qualitativas que ajudam a gente a entender por quê. Então vamos lá. Se o meu objetivo, como a gente falou, era gerar 400 vendas, qual a métrica que me se torna o meu KPI aqui? Venda, quantidade de venda. Se eu tenho 400 e eu alcancei 250, eu agora preciso entender por que que eu não alcancei 400. Esse porquê eu vou entender as métricas quantitativas e qualitativas na minha análise para chegar lá no final e falar, putz, eu não atingi isso. Por quê? 400 vendas? Porque o número de leads esperado era menor. Cheguei na causa. O que que eu faço agora para corrigir essa rota, como o Guido trouxe aqui? Eu não vou esperar os próximos meses para corrigir a rota. Se eu sei que não funcionou, agora eu tenho que corrigir agora. O que que eu vou fazer? Entender quais são as ações que eu fiz para gerar lead, para que eu aprimore essas ações e, consequentemente, aumente a quantidade de leads e veja de novo se, com base nisso, eu cheguei nas minhas vendas. Isso é análise. Sim, vocês entendem que para chegar na análise existe todo um ponto anterior que vocês acabam negligenciando no dia a dia? E aí eu volto para os meus amigos do chat aqui para a gente conversar. Pergunta que eu faço para vocês. Sejam honestos, eu sempre falo isso. Eu não estou vendo vocês aí não ser a realidade, mas Deus está vendo. Sejam honestos. Qual a quantidade de vezes que vocês planejaram alguma coisa e definiram corretamente? Qual a métrica que indica performance? E como vocês analisariam o resultado positivo ou negativo disso? Ou vocês planejam, pensam no que vocês querem e vão embora. Vocês não conseguem definir corretamente o KPI e as métricas que vão te ajudar a analisar. E aí, o que que eu falei que acontece? Vocês abrem a ferramenta, ficam 3 horas lá, analisam, 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 não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque vocês não fizeram o básico bem feito. Dito isso e dado esse prelúdio todo de 14 minutos aqui, aí sim eu posso falar de métricas importantes para 2026. Por quê? Porque agora a gente consegue entender que, para a minha visão, existem duas métricas que são importantes para qualquer negócio. Eu sei que a Faster e a HubSpot, assim como a Métricas Boss, analisam isso o tempo todo, porque isso às vezes são métricas ligadas a um negócio, não só a uma estratégia. E vamos agora aqui entender essas métricas e como elas funcionam, o que elas significam e como vocês podem usá-las. Primeira das métricas, talvez a mais simplista e negligenciada, é o tal do CAC. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas o CAC é o custo de aquisição do nosso consumidor, quanto que a gente gastou para adquirir. E aí tem um equívoco muito grande, que eu não sei se Guido, Cami, Vitor concordam comigo, que a galera, quando vai analisar o custo de aquisição do consumidor, custo de aquisição do cliente, a galera pega quanto que investiu em marketing e divide pela quantidade de novos clientes e chega no CAC.
O Vitor já balançou a cabeça ali porque ele concorda comigo que é investimento total. Eu preciso botar quanto que as ferramentas estão ali, eu preciso botar quanto que é publicidade, eu preciso botar quanto que é o meu time dedicado a isso para entender o meu CAC. Publicidade é parte do investimento. Mas se eu tenho gente que opera essa publicidade, se eu tenho ferramentas que suportam isso, elas têm que entrar nesse conto. Elas têm que entrar nessa conta. Por quê? Porque aí elas vão me auxiliar de fato a entender qual é o meu custo de aquisição. E aí, com esse custo de aquisição, é que você consegue entender se as suas estratégias, as suas ações, elas são rentáveis ou não. Por quê? Porque aí, se você não está olhando essa próxima métrica que eu vou trazer aqui agora, você está vivendo, mas está vivendo errado. Porque a segunda métrica que eu trago aqui é o lifetime value. Eu sei, pessoal, vocês odeiam números, mas deixa eu te falar uma verdade aqui, principalmente para 2026. Se falaram para vocês, vocês não poderiam, e poderiam, na realidade, não analisar números, mentiram, porque a vida de vocês é analisar número. Minimamente, vocês querem saber se o caixa da empresa está rentável, se os clientes estão chegando e tudo é baseado em números. Relaxa que hoje as ferramentas já trazem as informações prontas para vocês, mas o Lifetime Value é uma conta que a gente faz de ticket médio, frequência de compra e tempo de retenção daquele consumidor comigo. E essa métrica deveria guiar tudo que vocês fazem na vida de vocês. Porque eu vejo muita gente, alô, empresas de telecom, que brigam pelos novos clientes o tempo todo, mas não fidelizam esses clientes o tempo todo, né? Então estão o tempo todo fazendo ações de aquisição de novos clientes, mas pouca ação de retenção e fidelização desses clientes. E aí, com isso, a gente começa a entender que o ticket médio é o valor médio que o cliente gasta em cada compra que ele faz comigo. Ou seja, se eu tenho um produto, que é um software, e ele tem um plano de XPTO, quando ele faz um upsell, ele aumenta o meu ticket médio. Ou se eu sou um e-commerce, quando ele faz uma compra de R$ 200, ele tem um ticket. Quando ele faz a segunda compra de R$ 300, ele tem R$ 500 de ticket. Como tem duas compras, eu tenho um ticket médio desse cara de R$ 250, por exemplo. Frequência de compra é quantas vezes ele compra, e a gente normalmente fecha em 12 meses. Em 12 meses, qual a quantidade de vezes que essa pessoa compra? E por último, o tempo de retenção, que é a média de tempo que o cliente permanece ativo, ou seja, permanece comprando ou reativando planos ou fazendo upsell com você. Trazendo um exemplo prático aqui. Vamos supor que você tem um cliente que tem um ticket médio geral ali de 150. A frequência de compra dele é 3 vezes ao ano, ou seja, ele fez 3 compras no ano, que deu esse ticket médio de R$ 150. O tempo de retenção dele é de 4 anos, ou seja, o lifetime value desse cara é os 150 dividido por 3 e depois por 4 anos, que é o que ele tem, multiplicado por 4 anos, que vai dar para a gente o valor desse cara de R$ 1.800. Ou seja, se o meu CAC para essa pessoa é um CAC de R$ 200 e ela já consumiu comigo R$ 1.800, vale a pena investir nesse tipo de ação, porque ela é rentável. As pessoas continuam comprando comigo. Agora, se meu CAC é de R$ 300, o ticket médio é de 25, e em 4 anos essas pessoas trouxeram para mim R$ 300, tá muito caro, porque eu vou ter que fidelizar essa pessoa por muito tempo para chegar lá. CAC, Lifetime Value, aí sim eu poderia dizer que eu sou a dona Benta e tenho uma receita de bolo que é: se vocês não olham isso para todas as campanhas que vocês fazem e para tudo que vocês estão mensurando, vocês estão enxergando tudo no escuro. E aí qualquer topada que vocês podem ter, o vaso pode cair, quebrar e vai impactar a vida de vocês. Espero que dessa maneira rápida aqui eu possa ter ajudado vocês a entender que Analytics é muito mais que um gráfico bonitinho. Não é só eu ter gráficos de linha, gráficos de cores, gráficos de pizza expostos ali dentro. Eu preciso sim definir o meu objetivo, entender que métricas me ajudam a definir qual é o meu KPI, para em cima disso eu definir qual é a minha estratégia de análise e sempre, sempre, sempre acompanhar essas métricas desse jeito e, junto disso, analisar o CAC, LTV, que talvez sejam as métricas mais importantes para qualquer negócio digital. Para trazer de forma mais tática e operacional resultados com base em dados, o Vitor Felipe agora vai trazer um case da Faster para ilustrar melhor tudo que eu trouxe. Obrigado, pessoal. Pô, bom demais, Gustavo. Vou até perguntar pra galera aqui se vocês precisam tomar uma água, estão respirando legal aí. Gustavão trouxe uns tapas na cara delicados que, pô, acho que 1/3 da galera foi chorar no banho em posição fetal. Fala aí, Gustavo. Mas, pô, é essencial esse tipo de mensagem. De fato, quando se fala em planejamento estratégico, não tem como fugir dessas coisas. Eu estou super de acordo ali com os pontos que o Gustavo e o Guido trouxeram.
A ideia da minha participação aqui é mostrar um pouco de como que a gente foi adaptando isso ao longo da nossa jornada. Já são 4 anos utilizando o HubSpot aqui na nossa operação. O HubSpot meio que está com a gente em várias etapas do crescimento da empresa. E a ideia é poder passar um pouquinho de como que foi essa construção. Obviamente não tem nada que aconteceu do dia para a noite. Às vezes algumas coisas para alguns de vocês vai parecer um uso muito simples, para alguns outros de vocês vai parecer um uso mais rebuscado da ferramenta. A ideia é mais mostrar nossa história, ao invés de dizer muito aqui o que está certo ou errado. Beleza? Boa. Para preparar esse material, eu separei aqui basicamente dois blocos, tá, pessoal? Explicar um pouquinho o que é Faster, para vocês terem uma ideia de como isso se aplica na prática na nossa operação, como eram as nossas dores ali em 2021, que foi quando a gente começou a utilizar HubSpot, e depois mostrar alguns exemplos práticos de algumas features que a gente usa, algumas jornadas que a gente criou que fazem parte aqui do nosso dia a dia com o HubSpot. Beleza? Aproveitando aqui que a gente está com uma audiência legal, alguém aqui já conhecia, já tinha ouvido falar de Faster? Só uns minutinhos aqui para ter uma ideia da nossa audiência. Boa. Então, temos uma audiência nova aqui. Legal, pessoal. Depois vocês me mandem mensagem lá para contar um pouquinho do que vocês acharam. Legal. A gente começa Faster em 2021 com uma missão extremamente clara, uma proposta de valor super clara, que é ajudar times de marketing a produzirem todos os seus materiais de design, copywriting e vídeo de um jeito muito mais veloz e ágil e eficiente do que o mercado tradicional tipicamente faz. Então, a ideia é poder entregar todos esses materiais com a velocidade e a consistência que esses times de marketing precisam. Por que que a gente começou a fazer isso? Quando a gente conversava com o time de marketing, geralmente a gente encontrava esses três problemas. Então, tipicamente, os processos criativos têm alguma ineficiência ou lentidão, seja por alguma questão de gestão interna ou por depender de fornecedores que não são tão ágeis assim. A gente vê também muito time super sobrecarregado, com pouco tempo para de fato focar nos aspectos mais estratégicos e focar no que importa. E por fim, times com a capacidade de produção criativa muito limitada, deixando de executar ações porque simplesmente não tinham braço para executar aquilo. E aqui no Fester a gente resolve isso de três formas. A gente, ao longo da nossa história, captou mais de 8 milhões de reais com Venture Capital para desenvolver uma tecnologia proprietária que acompanha e digitalizou basicamente todo o processo criativo de ponta a ponta, que permite para a gente oferecer prazos de entrega a partir de 24 horas, o que dá bastante agilidade para os nossos clientes. A gente montou uma estrutura de time que funciona quase como uma extensão do time criativo dos nossos clientes. Então, meio que a gente cuida de tudo para que o seu time foque ali de fato no que importa. E a gente oferece capacidade de produção quase que ilimitada para os nossos clientes, permitindo com que eles consigam executar ali todas as suas ações de marketing. Como que isso funciona na prática, tá, gente? É, a gente basicamente opera ali no modelo de planos, então você vai lá, escolhe um dos planos com a gente, dependendo desse plano, você vai receber mensalmente uma quantidade de créditos, e com esses créditos vocês entram lá na nossa plataforma e trocam por alguns dos mais de 70 formatos e tipos de serviços que a gente oferece aqui dentro, de um jeito super fácil e intuitivo. Então, lá pela própria plataforma, vocês criam os briefings em poucos minutos. Nosso time vai acompanhar esses projetos de ponta a ponta para garantir qualidade e a satisfação em cada um deles. Vocês vão receber isso pela plataforma, podem solicitar os feedbacks por lá mesmo e, quando aprovados, recebem esses arquivos para poder utilizar conforme for necessário ali no plano de vocês. Beleza? Tá aqui tudo certo, né? Vou voltar lá para 2021 para passar um pouquinho quais eram as nossas principais dores e acho que esses 4 itens aqui
é, conectando com o tema de hoje, meio que impossibilitam qualquer empresa, qualquer time de fazer um planejamento decente. Não tem como você fazer um planejamento sem ali o baseline que o Guido falou, sem ter métricas confiáveis, como o Gustavo falou. E a gente vivia muito disso lá no finalzinho de 2021, quando a gente trouxe o HubSpot aqui para casa. Então, o que pegava bastante ali para a gente, né? Então, dados e métricas pouco confiáveis demandavam um esforço manual tremendo para a gente ter isso atualizado. A gente tinha as jornadas de marketing e vendas totalmente desconectadas, que geravam para a gente um grande esforço ali no handover desses leads. Dependíamos ainda muito do canal outbound, o que não é saudável, acho, para nenhum negócio, né? Você não ter ali uma diversificação interessante de canais. E como consequência disso tudo, a gente tinha basicamente o nosso conhecimento operacional todo disperso, uma ineficiência muito grande ali na máquina de vendas e, obviamente, uma dificuldade muito grande de escalar o negócio da forma como a gente gostaria. Então, lá em 2021, só para vocês terem uma foto de qual era o tamanho da empresa e, enfim, terem uma ideia da nossa estrutura, a gente ainda era super pequenininho, a gente estava chegando ali nos 2 milhões, nos primeiros 2 milhões de ARR, por volta ali de uns 25 clientes, tudo dependia ainda muito dos founders para acontecer, um time super enxuto, e eu não sei aí quantos de vocês já tiveram experiência de trabalhar com startup, mas trouxe aqui um gifzinho para ilustrar um pouco de como que era o nosso dia de trabalho antigamente. Falando sério agora, gente, né, o que era o nosso marketing antes da gente implementar, né? Então, como eu comentei, a gente tinha ali as jornadas desconectadas, é, vários funis diferentes para cada uma das coisas, as coisas não se conversavam muito bem, gerava um ruído muito forte ali para o nosso lead. A gente era muito ineficiente do ponto de vista de investimentos em mídia paga. Só depois que a gente foi conseguir é, utilizar a inteligência das plataformas para otimizar isso bastante para a gente tinha, como o Gustavo falou, fazia parte dos 81% que dependiam muito de planilhas para poder controlar os dados, o que obviamente era super ineficiente e gerava para a gente uma grande dificuldade de tomar decisões de forma ágil, ou a gente acabava tomando decisões não baseadas em dados, o que é terrível. E por fim, a gente ali ainda tinha um esforço muito grande para poder agendar as reuniões com cada um dos leads, com um processo manual, utilizando uma pessoa ali para ligar para o lead, agendar a reunião, toda aquela confusão de agenda e etc. Com o passar do tempo, a gente foi implementando algumas coisas do HubSpot, foram melhorando cada uma dessas coisas e trazendo alguns outros benefícios que eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois eu vou passar no detalhe alguns deles, muito como use case prático de algumas features aqui de HubSpot, como a gente utiliza, tá? Então, primeiro ponto, a gente passou a conseguir ter todas as métricas principais que a gente acompanha no dia a dia da operação em painéis dentro do HubSpot que são atualizados em tempo real. Só isso daqui já melhorou infinitamente a vida de todos os gestores aqui da empresa. A gente sabe, não precisa ter que ficar perguntando para ninguém, não precisa ter que ficar atualizando planilha. A gente abre ali o HubSpot e tem lá o dado que a gente precisa acompanhar para entender aonde que está o gargalo, onde que está o eventual problema da gente não ter atingido X objetivo. Segundo ponto, a gente conseguiu de fato integrar ali todas as jornadas dos leads e criou uma série de automações que eliminaram boa parte do trabalho operacional ali de handover daquele lead, daquelas informações. Então, isso também foi um fator muito interessante aqui de eficiência para a nossa operação. Ainda nesse tema de dados, a gente usa hoje toda a infra de landing pages do HubSpot para poder centralizar a captura dos leads, né, com os formulários, de um jeito integrado, sem necessariamente ter que perder ali a agilidade de poder
personalizar uma landing page conforme uma campanha específica que a gente está executando. Então, isso também foi super interessante, tivemos ótimos resultados com isso. Na questão de mídia, a gente passou a integrar o HubSpot com as plataformas onde a gente veicula anúncio. Então, hoje, por exemplo, ali no Google, a gente roda campanhas de mídia paga lá, e assim que um lead cai para a gente, o HubSpot envia um sinal lá para a ferramenta falando, pô, esse lead aqui é legal, esse faz parte dos critérios de MQL que a gente define aqui dentro, manda mais desse e não daqueles outros que eu não te mandei esse sinal. Então, com isso, a gente conseguiu resultados super interessantes também de otimização do investimento que a gente tinha ali em mídia paga. Para além disso, a gente conseguiu criar uma lógica de tierização de leads que ajuda muito o nosso time de vendas a priorizar quais são os clientes que eles têm que dar mais energia, que eles têm mais probabilidade de fechar. Tudo isso também usando ali a ferramenta de pontuação de leads que o próprio HubSpot oferece. E para fechar aqui, a gente aplicou a ferramenta de agendamento de reuniões do HubSpot dentro da jornada, vou mostrar isso em detalhes depois, para que o nosso lead, quando qualificado, ele mesmo agenda a reunião para poder falar com a gente não tem mais o processo ali de ter que ter um ser humano ligando, enviando mensagem, perturbando aquele lead para conseguir uma agenda com ele. Beleza? Então, boa. Vamos para alguns exemplos práticos aqui. Então, esse é um dos painéis que eu comentei com vocês. Hoje, aqui na empresa, a gente tem 3 ou 4 painéis que basicamente me ajudam a gerenciar o negócio quase que como um todo. Não comentei isso, mas hoje a gente utiliza HubSpot não só para marketing, toda a nossa estrutura de CS e de vendas estão integradas no mesmo lugar. A gente está começando a, inclusive, levar para o Hub informações financeiras também para completar esse elo e a gente ter tudo centralizado no mesmo lugar. Então, aqui, por exemplo, no de marketing, a gente consegue saber semanalmente, mensalmente, qual a quantidade de levantada de mão, quantidade de MQL, SQL, reunião agendada, etc. Seja por qualidade desse lead, seja por canal de aquisição. Enfim, aqui a gente tem uma visão bastante ampla, muito como o Gustavo falou, para a gente poder aprofundar quando a gente estiver sentindo que alguma coisa não está funcionando exatamente como a gente tinha projetado, como a gente tinha como objetivo. Aqui nesse fluxo, né, quis ilustrar para vocês como que funciona a parte de agendamento de reuniões. Então, peguei aqui um fluxo completo que a gente tem atualmente. Então, a gente vai lá no Google, coloca um anúncio, coloca um dinheirinho lá, chega um lead para a gente, cai numa LP nossa, esse lead vai lá, preenche o formulário do HubSpot. Boa. Se esse lead for qualificado, o HubSpot vai lá enviar o sinal para o Google e falar, pô, legal, manda mais desses caras para a gente, que é isso que a gente precisa. Com esse lead sendo qualificado, tem uma segunda página aqui desse módulo do HubSpot que vai abrir para esse cliente a opção de ele agendar a reunião com a gente sem ter que necessariamente falar com alguém. Então, ele vai lá conforme a agenda dele, escolhe aqui as opções disponíveis, marca uma reunião e já fica bucado ali dentro do CRM bonitinho. E a gente, dessa maneira, consegue encurtar muito o tempo entre a pessoa ter a levantada de mão e, de fato, buscar a reunião aqui com o nosso time de vendas. Legal. Um outro fluxo que eu acho interessante compartilhar com vocês, que é uma feature que a gente tem utilizado bastante aqui dentro de casa, que é a intenção do comprador. Não sei o quanto de vocês já utilizam isso, mas a intenção do comprador basicamente traz algumas informações de empresas que estão cadastradas dentro do seu CRM, interagindo ali com o seu site, com algumas landing pages, páginas, etc. Então, como que a gente usa isso na prática? A gente cria algumas listas de empresas que a gente acredita que veriam interesse na nossa solução, que a gente tem um potencial de vender de forma mais fácil.
A gente faz uma série de ações para tentar aquecer esses contatos, seja colocando eles como dentro de uma campanha de mídia paga ou, sei lá, disparando e-mail, coisas do tipo. E aí, a partir daí, a gente começa a analisar dentro aqui do HubSpot, na intenção do comprador, qual tem sido o comportamento desses leads com a gente. Então, pô, será que a empresa tal visitou nosso site? Visitou a nossa LP específica que a gente criou para essa campanha? Quantas pessoas dessa empresa? Quantas páginas eles visitaram? E aí, com base em alguns critérios, a gente tem dois caminhos para fazer uma prospecção ativa. Um vendedor vai lá, pega essa informação e tenta entrar em contato direto com essa empresa. E uma outra coisa que a gente está testando é o próprio agente de vendas do HubSpot fazendo isso de forma automática. Então, ele recebe o sinalzinho lá e ele mesmo já compõe o e-mail e já tenta impactar o lead daquela empresa para ver se faz sentido. Puxar uma reunião com a gente e, se tudo der certo, virar um cliente novo. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje. Né? Obrigado aí pela atenção de vocês. Deixei meus contatos aqui na tela. Contem comigo para bater mais papo sobre o HubSpot, sobre o nosso trabalho aqui na festa. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. E fica com você a palavra agora, Camila. Ótimo. Muito, muito obrigada, Vitor. Gente, chegamos aqui ao final do nosso webinar do dia 1 da Maratona do Marketing. Vamos deixar algum tempinho aqui para vocês colocar algumas das perguntas que ficaram abertas. Vou lançar também aqui outra enquete, caso vocês queiram entrar em contato com alguém do nosso time, nem para tirar dúvidas, para mostrar ao vivo para vocês, né? Esses produtos também que o Vitor mencionou para a gente. Então, aí deixo a enquete com vocês. E, entretanto, vamos ver as perguntas que ficaram abertas aqui. A primeira pergunta, Lucas, como vocês medem essa representatividade da HubSpot dentro das respostas de IA? Então, a gente tem uma métrica que se chama Citation Rate, e ela o que ela faz é medir todas as vezes que nós somos mencionados nos motores de busca de AI. Tá, a gente tem uma plataforma que se chama Exponential. A gente já comprou a plataforma, é parceiro delas. Vocês vão ter acesso à plataforma também no Marketing Hub para o ano que vem. Então, esse é o jeito que a gente mede todas as citações que a gente tem lá no, nas motoras de búsqueda de IA. Espero ter respondido sua pergunta. Se você continuar por aqui, hein? Spoiler mesmo assim. Tá bom. Acho que essa segunda, Matheus, vai para o Gustavo, né? Como mensurar os dados? CAC, LTV é uma empresa entrante no mercado. Boa, obrigado aí pela pergunta. Primeiro sobre CAC, o ideal é que você defina qual vai ser o CAC, mediante o que você tem sobre o teu negócio, o valor de produto e o que você entende que tem opção de compra. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um produto que as pessoas compram anualmente, ou seja, pagam apenas uma vez, seu CAC não pode ser maior que esse produto, por exemplo, e o valor desse produto. Você tem que definir qual é a rentabilidade que o CAC você vai ter ali. Segundo, como o Guido trouxe, conforme você vai evoluindo a tua análise ali, você vai entendendo o teu lifetime value, você vai entendendo o teu CAC, você começa a comparar com você mesmo e em cima disso, ainda assim, definindo quais são as metas. Então, estou começando agora, não tem histórico nenhum, defina a meta. Meta número um, qual vai ser a minha meta de CAC, ou seja, até quanto esse CAC pode ir, esse custo de aquisição. Meta número dois, qual vai ser meu lifetime value e minha estratégia de retenção. Então, um ponto muito importante que eu vejo que as pessoas não fazem são estratégias de retenção. Como é que você mantém aquela pessoa com você, seja ela não cancelando um serviço, um produto, ou seja ela adquirindo outros pacotes que você tem. Aí você vai aumentando o lifetime value. Às vezes, só nessa ação aí, né, você consegue já até aumentar qual vai ser o teu CAC porque continua a rentabilidade maior em cima do lifetime value. Ele, espero ter te respondido. Ótimo. O Matheus, acho que ele continua aqui com a gente. Então, muito obrigada por responder. Depois temos essa pergunta para o Vitor. Vitor, qual infra de dados vocês usam ou recomendam, né? Aqui temos parte no CRM, parte em planilha. Olha, no nosso caso, a gente faz tudo no CRM. Então, todos os dados principais que a gente acompanha ali estão dentro do HubSpot atualmente.
Mas aqui eu também acho que tem uma particularidade de que a gente tomou a decisão de forma intencional de tombar toda a nossa operação para dentro da mesma ferramenta. E, honestamente, eu aconselho que vocês possam fazer o mesmo, assim, porque isso ajudou muito, tanto na redução da fricção que eventualmente o nosso cliente tinha de passar por vários lugares e a gente perder informação no meio do caminho, como nesse sentido de poder, dentro do mesmo lugar, de maneira fácil, sem esforço de atualização, acompanhar todas as métricas importantes para o negócio. Ótimo, Victor, muito obrigada. E a última pergunta, já que vocês têm algum curso sobre loop marketing da HubSpot, Carlos, temos alguns cursos lá no nosso site, mas eles estão nesse momento em inglês. Temos também outros recursos para você, que a gente também pode enviar nesse follow-up email depois, que são o recurso do landing page do Loop Marketing. Temos o Loop Marketing Prompts, então também você pode ir lá dar uma olhada de quais são essas etapas do que o Guido também fala. Caso você queira também entrar em contato com alguém do nosso time para bater um papo dessas etapas do Loop Marketing, também fique à vontade. Tá bom, gente. Então, parece que essas foram as últimas perguntas. Muito, muito obrigada por se juntar aqui com a gente hoje. Estamos super ansiosos por os próximos dias também. Amanhã temos a sessão do Customer Success, né? Temos a sessão com nosso time da HubSpot, o Ian, a Jasmine. Também vamos ter o time da Elephant AI, como o Gregory Ramos. E também nosso parceiro, Tegros, né? Com o Felipe Lomeu. Então, junte-se amanhã também, vai ter conteúdo muito, muito legal para vocês. Então, esperamos vocês também amanhã. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.